A questão das 3 testemunhas eram lei em Israel no que diz respeito a condenar uma pessoa ou absolver uma pessoa, teria que ter de 2 ou mais testemunhas. Se uma única pessoa testemunhasse a respeito de um crime, por exemplo, ela sozinha não poderia ou não podia trazer o juiz não aceitaria a acusação de uma única testemunha, não validaria o crime, nem para absolver e nem para condenar. Isso para que nós entendamos que no que se diz respeito à ordenança de Cristo, na hora de enviar o seu discípulo, ele disse: vocês vão e de pregai, dizendo: é chegado até vós o reino dos céus. Chegai diante da casa, ou perguntai se a casa, ou pergunte se a casa é digna de vos receber. Se a casa for digna de vos receber, declare a paz sobre esta casa. Ou seja, até aquele exato momento, aquela casa estava em rota de colisão com Deus, pertencia ao inimigo de Deus, pertencia ao mundo. Porém, as 2 testemunhas, ou seja, as 2 pessoas, os 2 humanos, os 2 enviados, que corresponde, no caso das 3 testemunhas de João 5:3, as 2 pessoas que têm carne e sangue, correspondia uma das 3 testemunhas. Mas no caso, para validar se a casa o recebesse ou o rejeitasse, ali estavam as 2 testemunhas. E você vê na continuação do versículo de Mateus 10, verso 7, que a casa que não recebesse, para que eles, como protesto, batessem os pés, derrubando assim, não levar nada daquela casa, porque maior era o rigor para aquela casa, para aquela aldeia, para aquela cidade, do que a cidade de Sodoma e Gomorra. E você sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus exatamente porque rejeitaram, o Senhor Deus rejeitaram os anjos. Então, essas 2 testemunhas, esses 2 enviados, ao serem enviados, o Senhor Jesus disse: a casa que receber vocês, recebe a mim, e a casa que receber a mim, recebe o Pai. Então agora, essa casa, esse vilarejo, esta cidade já não está mais em conflito com Deus, agora estão do mesmo lado, né? A minha paz eu vos dou. E depois dessa primeira etapa, digamos assim, a segunda etapa era: agora entre na casa, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos que existem naquela casa. Isso porque, enquanto a casa pertencia ao antigo rei, que era mau, perverso, ele trouxe toda a mazela para casa, ele fez muitas atrocidades, e agora, uma vez que essa casa chegou para o novo rei, agora o rei ia tratar diferente, ia curar, ia sarar. Com isso fazia o bem para a casa, mas ao mesmo tempo seria o testemunho que Deus os tinha enviado, os 2, os discípulos, os que estavam ali presentes. E estes sinais era a confirmação
de Deus, validando assim o ministério dos enviados, dos apóstolos, daqueles que estavam presentes, porque era um costume, na verdade era uma lei. Todos os profetas, para que fossem confirmados que de fato era enviado de Deus, tinha que ter os sinais. Elias fez grandes sinais, maravilhas, prodígios. O seu sucessor, no caso Eliseu, até a respeito de Jesus, Atos capítulo 10, o verso 38, os discípulos mostrando, testemunhando para os judeus que Jesus era enviado, ele diz, veja que, como Deus confirmou o ministério de Jesus, com os sinais que se seguiam. A mesma expressão a respeito dos apóstolos, e Deus, através das mãos dos apóstolos, realizaram muitos milagres, sinais e maravilhas. Paulo diz, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, veja, as credenciais do meu ministério não foram humanas, digamos assim, não foi título, não foi curso, não foi teologia, não, foi sinais e prodígio. Paulo disse várias e várias vezes, está espalhado em suas cartas, ele disse, eu não vim ter convosco com palavra de persuasão humana, ou seja, de habilidades humanas, de capacidades humanas, eu vim com sinais, poder e maravilha. Então, os sinais que testifica, ou respalda, ou confirma o ministério dos enviados. Assim como a corda vermelha na casa de Raabe foi o sinal para os soldados de Josué, ao entrar, que iria destruir a cidade, entender que aquela casa era casa amiga, era casa da família, da pessoa que recebeu bem os enviados, lá do caso de Josué, os espias, que é a mesma coisa. E este mandamento foi o último mandamento que Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Está escrito, eles foram, e Deus ia confirmando o ministério dele e a palavra, respaldando eles, porque os sinais é para respaldar o profeta, o enviado, o homem de Deus, o ungido. E assim foi, e esta foi a última ordenança. Então, veja só, isto serve para, quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória para julgar a terra, para julgar o mundo, a ira de Deus irá ser derramada, mas aqueles que estão em paz com Deus, a ira de Deus não cairá sobre ele. Aí você pode dizer assim, pastor, mas tanto tempo eu ouço falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Mas uma coisa eu te asseguro, ele vai voltar sim, porque pela visão de Deus, desde que Jesus foi e disse, logo, logo eu volto, foi ontem. Mas uma coisa é certa, que ele possa não voltar daqui a alguns anos, mas uma coisa é certa, nós passamos. E quando nós passamos para o outro lado, segue-se o mesmo princípio. Se nós estivermos debaixo da proteção do Pai, estivermos em acordo, em aliança, em paz com Deus, é o Lázaro. Veja na parábola do rico e do Lázaro, é aquilo dali para que nós entendamos. Então, outra coisa importante que nós devemos entender é que para muitas pessoas acham que a questão dos milagres, dos sinais, é apenas uma questão doutrinária dessa ou daquela igreja. E não tem nada a ver, é a condição. Porque quando não há sinais e maravilha, não há confirmação. Os discípulos foram, mas não tendo sinais, era Deus, não foi. Porque os sinais é feito por Deus, é a confirmação de Deus
é o respaldo de Deus. Então, eu sempre falo, mostro, tem um monte de pessoas que eu conheço na minha vida, no meu rol de amizade, até parentesco, que por ouvir durante a sua caminhada para a igreja que os milagres é coisa de falso profeta, que os milagres é coisa do diabo, ou outras pessoas dizem que doenças, problemas é Deus provando, e outros até acreditam que Deus pode curar, pode fazer milagre, mas é quando Ele quer. Faça um teste, vá no hospital doente, agonizando, aí chega lá, chega para o médico diz assim, olha, agora eu não quero cuidar de você. Esse médico seria processado. Pois é, se para um homem isso é injusto, imagine para Deus, isso não tem o menor sentido. Então, as pessoas que acreditam que os milagres já passaram e que os sinais do milagre é coisa do diabo, eles nunca irão ter a fé para ser curado. Por quê? Porque ninguém quer ser do diabo. Então essa consciência formatada, esse verbo feito carne, isso é o ladrão, só veio para matar, roubar e destruir. Essa crença oposta, eu tenho visto muitas pessoas que deveriam estar vivas, não estão. Outras que deveriam não ter sofrido e sofreram, exatamente porque tirou Deus, e aí fica só a religião vazia, sem poder. Portanto, não pode tirar os sinais, estes sinais hão de seguir. E agora eu quero continuar aqui em Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 3. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciamos para tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, e foi nos depois confirmado pelos que ouviram, no caso dos discípulos, dando Deus, observe, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, conforme a necessidade, conforme o agir do Espírito. Deus é Espírito, então é a confirmação de Deus que aquele homem é enviado dele, aquele grupo é enviado dele, aquela igreja é enviado dele. Quando Jesus combateu o falso, o nome já está dizendo falso. Da mesma forma que as empresas combatem os falsos produtos, os produtos piratas. Sim, mas a reprovação está na falsificação, não no original, não no princípio. Então, você precisa entender. O reino de Deus, do qual Jesus disse, vocês vão e ao diga, falem, digam, avisem, é chegado até vós o reino de Deus, só chega nos lares dessa maneira. Então aquela casa que receber os profetas, os agentes, Deus está guardando. E aí eu pontuo, lembra o que aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte queria punir o Egito. Moisés diz, ponha o sangue na porta, porque o sangue, a casa que tiver o sangue, o anjo não irá entrar. E assim aconteceu. Todos os egípcios tiveram pessoas que perderam a sua vida, enquanto que não houve um só dentre os que tinham sangue na porta. Essa declaração é que está em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, ou no esconderijo do Altíssimo, à sombra ou na proteção do Onipotente descansará. 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita. Praga nenhuma chegará em sua casa. Entenda isso. Isso só será possível após o enviar e a aceitação da casa. É por isso que aqui em Salmo 37, deixa eu ver se é Salmo 37,
Salmo 127, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Salmo 127, se não for eu só cito. Mas eu acho que é Salmo 127. O Senhor é a fortaleza minha, quem temerei, quando malfeitorem sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e ainda que a guerra se instaurará contra mim, uma coisa eu peço ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Muito bom esse versículo aqui, maravilhoso, mas ainda não é isso. Deixa eu ver aqui, o verso 28. O Senhor, rocha minha, se te calares acerca de mim. Salmo 27. Bom, deixa eu citar. Mesmo não encontrando agora, se eu lembrar depois eu vou lá citar. Lá está escrito: se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda os sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda os vigias. Então, veja, o Senhor está nos oferecendo uma chance, nos dando condições de ser amparado por Ele, porque a Bíblia afirma que Ele, Deus, enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação, a milícia de anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Agora, jamais essa casa é incluída, amparada, se não for por intermédio do agente físico, que neste caso é o testemunho do sangue de João 3, ou seja, a primeira carta de João 5 e 8, 3 são os que testificam. O sangue, o Espírito e a água. A água é o batismo, é quando você morre para seus próprios interesses e ressuscita para Deus. Então nós sabemos também que o sangue é o sangue derramado de Cristo. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Porém, no tocante ao ir, segue o mesmo princípio. A carne e o sangue, ou seja, os agentes que vão fisicamente falando, são os representantes do sangue. Então, você precisa entender sobre essas questões para não rejeitar os agentes, porque rejeitando os agentes é o mesmo que rejeitar o próprio Deus, porque Jesus disse: vocês vão e ao chegar na casa, veja se a casa é digna do Pai. Se for, entre naquela casa, abençoe aquela casa e diga para aquela casa: quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, no caso Jesus. E quem enviou Jesus? Deus. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe a honra do profeta. Então, quem recebe o profeta que Jesus enviou, que Deus enviou, recebe a santidade de Jesus, a salvação de Jesus e toda a herança de Jesus. Então, esse canal é para ensinar a respeito da tão grande salvação. Se você ainda não era inscrito no canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.